dia a todos, meu nome é Maurício, do canal Curiosidades Bíblicas e Exegese. Eu quero fazer um comentário, uma exposição do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E a Bíblia que eu vou usar vai ser a Bíblia Hebraica de Stuttgartensia, tá? Essa aqui, ó. A Bíblia Hebraica de Stuttgartensia, ok? Vamos lá. O começo. Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayata tohu vahuhu ve'choshech al pnei terron. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Verificamos a palavra, por exemplo, Bereshit. Quando traduzimos no conceito, né, das Bíblias atuais, a partir do século XVI, por João Ferreira de Almeida, conhecemos essa palavra como no princípio. Quando falamos no princípio criou Deus, remete a uma criação em que Deus criou o mundo a partir do nada, né? Ou seja, Deus, pelo seu pensamento, Deus já teria um projeto de mundo antes do mundo existir, e mediante a sua frase, ele criou o mundo a partir do nada. Deus seria a própria matéria-prima, mas não é muito bem assim como se diz o texto, se verificarmos a Bíblia pela Bíblia, e sem nenhuma interpretação teológica, ok? Quando falamos, por exemplo, a palavra Bereshit, verificamos, por exemplo, que tem a sua preposição, né, que é o beit, né, que tem o seu prefixo e o seu sufixo. Então, você isolando, por exemplo, separando, né, o prefixo do sufixo, você vê a palavra Rosh, que dá mesmo até essa conotação, né, em que Deus ele pensou o mundo. Né, ele pensou o mundo antes de existir e ele deu essa existência ao mundo mediante a natureza do seu pensamento. Isso se remete muito, por exemplo, ao deus Urvan do zoroastrismo, né, do qual que ele cria o mundo pelo simples ato de pensar. O mundo estava na sua mente, né, e a partir daí ele foi criando o mundo. Mas na cultura semítica o contexto é muito diferente. O porquê? Se verificarmos, por exemplo, a cultura tanto suméria como a cultura babilônica e a cultura grega, também verificamos alguns aspectos, né? Por exemplo, antes da criação do mundo. O mundo já existia uma espécie de matéria-prima. O que seria essa matéria-prima? Seria os céus e a terra. Você pode até indicar, mas eles existiam? Eles existiam de uma maneira totalmente informe, né? O que seria? A própria Bíblia fala sem forma, mas o conceito de sem forma que nós ocidentais entendemos parte do niilismo, né? Seria um superlativo do niilismo, extremamente nada, mas não. As divindades elas pegam, por exemplo, essa matéria-prima, né? E essa matéria-prima seriam os próprios deuses, né, que criariam o mundo, ou seja, seria um Deus que separa os outros deuses para criar a concepção de tempo e espaço. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, na cultura suméria, existia um Deus chamado An e uma deusa chamada Ereshkigal. Era o céu e a terra. Então, para os sumérios, como se o mundo era rodeado de águas e tudo, e havia algumas vezes que eles não conseguiam, por exemplo, ver mais nada além do horizonte, visto que o céu se mescla com a terra, né? O céu se mescla com o mar, então eles pensavam que era alguma coisa só. Então, por exemplo, os mitólogos, vamos dizer assim, da época, ao elaborar um mito, eles partem dessa premissa e começam a dar nomes aos elementos da natureza, porque era assim que eles compreendiam a realidade. Vamos lá. Existia Ereshkigal, né? Existia An e Ereshkigal. Os dois eram um só, né? Os dois copulavam, né, incessantemente. Por que copulavam? Vamos entender de uma maneira metafórica como o povo entendia na época
como os deuses e a natureza funcionava. Então, porque é o seguinte, veio o sêmen, a chuva bate na terra e a terra faz o quê? Germina a vida. Mas só que essa vida você não dava para ver, porque era tudo uma mixórdia, uma bagunça. E o que acontece? Dessa copulação entre os deuses, nasce um deus que o separa. Isso na cultura suméria. Nasce um deus chamado Enlil, que é o deus do vento e da tempestade. Quando ele nasce, o que ele faz? Ele separa o céu da terra. Então, quando ele separa o céu da terra, nasce o quê? O tempo e nasce o espaço. Aí, a partir daí, que nasce a concepção, por exemplo, do céu. Então, o deus An vai ficar no céu, separado, e a deusa Ereshkigal vai ficar na terra. Ok? Então, aí há o princípio de que? De raquia, né? Que seria uma espécie de um abismo, que seria uma espécie de redoma que ficaria nesse mundo. Então, o mundo, por exemplo, para os sumérios, eram a Suméria. Ok? Então, o Deus se revelou, os deuses se revelaram na Suméria, né? Então, a partir da Suméria se tornou o cosmos do mundo, o centro do mundo. Não é uma maneira que se entende hoje, que a Bíblia, né, que teologicamente se interpreta. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou esse universo vasto que nós entendemos. Uma outra suposição, por exemplo, verificamos também na mitologia babilônica. O que acontece na mitologia babilônica? Tem o deus An, né, e tem o deus Ki. Deus An e a deusa Ki. Às vezes se confunde com Deus ou com deusa. E acontece sempre o mesmo processo. Eles estão copulando. O que faz com isso? Eles geram outra geração de deuses, né? Ou seja, a partir da cultura babilônica, o Marduk ele é da quinta geração de deuses. E é o próprio Marduk que separa, né? Ele nasce desse meio, como ele é o deus do vento e da tempestade, ele pega, ele separa o céu do céu. Ele separa o céu do céu. Ok? Então, por exemplo, quando ele separa o céu do céu, o que acontece? Há uma reunião dos deuses, né, em que Apsu ele tinha criado, essas são as águas primordiais, ele tinha criado o mundo e não existia mais nada além disso. Então existia Tiamat e Kingu, né, que eram os deuses que desafiavam o que? O panteão do qual Marduk fazia parte. O que Marduk faz? Ele mata Kingu e Tiamat. Então ele separa o céu da terra. Então ele separa o céu da terra, se estabelece o que? O universo babilônico, o cosmos. É o lugar onde é que o Deus atua, que nasce a cidade e que cresce um templo respectivo a esse Deus. A mesma coisa verificamos também, por exemplo, na cultura grega, né? Tem o Deus Cronos, o Deus Urano, me perdoe, e tem a deusa Geia. Tem o Deus Urano e a deusa Geia. O que acontece? Zeus pega, né, interessante que Urano vai criando os deuses, vai engolir. Então, quando Zeus nasce, ele se torna o Deus do vento, ele separa o céu da terra. Então, acontece isso. O que o escritor do livro de Gênesis ele faz? Ele pega esses deuses e os transforma em elementos da natureza. Então, quando você ver a palavra criar, a palavra bará, no dicionário Gersenius Grammar, ele não tem essa conotação de criar do nada, ele tem uma conotação totalmente de esculpir, porque quando você separa, você cria. Então você está separando o céu, você está separando os vários elementos, então você criou o céu, você criou a terra. Assim você criando o céu e a terra, você vai criar o quê? As ervas dos campos. Então você está criando os outros elementos que correspondem essa natureza. E se verificarmos, por exemplo, a palavra Bereshit em princípio, então quando existia já o elemento da natureza, existia o Deus correspondente que queria separar, né, os elementos da natureza. Então, para o escritor do livro de Gênesis, o autor ele transforma os deuses em elementos da natureza. Aí ele começa a dar nomes a essas divindades. Porque ele tenta estabelecer Elohim como se fosse um único Deus. Porque verificamos Bereshit, Bará, Elohim. Né? Bará está o verbo criar. Né? Então, quando o nome Elohim está atrás do verbo Bará, na terceira pessoa, ele se torna singular. Então, quando o escritor do livro de Gênesis ele faz essa separação, o que ele começa a fazer? Ele começa a dar nomes a alguns elementos da natureza, que eram personificações
da própria natureza. Interessante. Se achássemos alguma estela, um exemplo, né? Posso até estar equivocado, quem sabe um dia até encontra, que fala, por exemplo, a relação de El com Asherá e nasce Baal, porque Baal também é o deus da tempestade. Então ele separa e ele cria. Mas eu estou fazendo apenas em comparação, né, aos outros mitos semitas, né? Que faz isso. Então, Baal, ele é o senhor do vento e da tempestade, assim como as 3 divindades anteriores. Então, quando o autor de Gênesis, ele fala bem assim, que no princípio criou Elohim, né? E Elohim, pelo seu sopro, pelo vento do seu sopro. Olha que interessante, que a sua semelhação seria de um deus da tempestade. E o que ele começa a fazer? Ele separa entre águas e águas. E a palavra no hebraico, merharefet, não é pousar como se você estivesse pousando uma galinha sobre um ovo. Não, a palavra merharefet é algo muito violento, que move tudo. Então, a divindade começa a separar os elementos da natureza com tremenda força e cada um vai estabelecendo uma ordem dentro da raquia, né? Que seria esse universo, que seria um universo de cúpula. Então, ele separando, ele começa a dar nomes. Alguns deuses que se tornam elementos da natureza. Por exemplo, Yam, que é o deus do mar. No hebraico agora ele vai se personificar mar. A palavra mar é Yam. A palavra Tiamat, por exemplo, né? A palavra Terron, abismo, vai ser uma variação do nome Tiamat. Alguns exegetas ainda discutem a respeito, mas está mais convencido em livros que lemos, né? Está baseado nesse princípio. A palavra Laila, também, que significa noite. Alguns estudiosos dizem que seria acerca de Lilith, mas Lilith é um mito muito mais posterior e não se remete ao texto. Ainda a palavra ainda, né, que tem um certo erro de tradução. E outra palavra também que verificamos que correspondia às divindades seria a palavra Dagon. Porque o Dagon, ele era o deus do mar também, né? E ele personificava um peixe. Então, para os hebreus, quando o autor do livro, né? Então, quando ele vai criando os elementos da natureza, ele dá esse nome, Dag. Então, Dag é peixe. E tem alguns os outros elementos que vemos no livro de Gênesis. Por exemplo, assim, para os sumérios, o Tu era o deus do sol. Mas só que o escritor ele não coloca esse nome, ele coloca apenas como se fosse um luzeiro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Porque esses eram os deuses mais poderosos também desse panteão. Então, quando verificamos, por exemplo, a narrativa do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, remete a essa narrativa. É a visão que o autor quer passar para o leitor, né? Uma visão, por exemplo, que seria apenas um Deus. E algumas pessoas falam, mas está no plural. O que plural seria esse? Algumas pessoas remetem à Trindade. Alguns mestres rabínicos, eles dizem que isso remete ao plural majestático. Porque Deus, quando criou o mundo, né? Conforme a visão do autor, né? E alguns mestres talmudistas, Deus, quando ele criou o mundo, o que estava junto com ele eram os anjos. Então, plural majestático, Deus olha para a criação e fala, criamos. Então, essa seria uma das... Essa é a tradição, né, que refere, por exemplo, à tradição oral da Bíblia hebraica. Desculpe por falar um pouco rápido, assim, porque o tempo que eu tenho é apenas de 15 minutos para poder, né, formatar o vídeo e enviar para vocês. Mas obrigado pela atenção de todos e tenha um excelente dia e até a próxima.